Oiê, tudo bem, gente? Como vocês estão? Até que enfim começou a esfriar por aqui. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para começar mais uma live da Eli. Hoje a gente vai conversar sobre o poder familiar e a adoção com a professora Paloma. Ela tem nos dado oportunidades incríveis assim nas nossas lives, né, de conhecermos um pouco melhor os nossos direitos, né, em que se refere ao direito civil. Vou chamá-la agora para a gente começar, tá bom? Para a gente não perder tempo. Vamos lá, Paloma. Eu vi que você acenou aqui, mas não deu tempo de eu te chamar. Vamos lá. Aceitei. Oi, tudo bem, Paloma? Pode entrar. Olá, Ah, tudo bem? tudo. E aí, tá friozinho bom já chegando aí? Aqui já teve uma chuvinha, já parou. Espero que seja um feriado de muita chuva, já que a gente tem que ficar em casa, que seja com chuva, né? Pois é, aqui já choveu também, já tá começando a ficar melhor do Eu que antes. gosto, eu gosto da chuvinha. Que bom, que bom. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o poder familiar e a adoção. São dois temas assim que eu considero bem delicados, né? Porque envolve as crianças diretamente e elas ficam sendo muito vulneráveis nesse momento, né? E o poder familiar, antes a gente conhecia como, né, Pátrio o poder. pátrio poder. E aí, com a Constituição, né, a gente passou a ter esse novo olhar, né, sobre a família, como você já nos colocou, né, onde o afeto é o fundamento, é a premissa, né, dessa composição, né, de uma família. Em relação ao pátrio poder, como que o nosso código ele define, né, e quando que a gente consegue observar o exercício desse pátrio poder, Paloma? Vamos falar poder familiar, que é o nome mais utilizado. Pátrio poder. Não, que isso. Pátrio poder foi um nome muito utilizado pelo Código Civil de 16. No seu nascedouro tinha esse nome. O Código Civil 2002 mudou para poder familiar. Existem muitas diferenças, né? Até porque o Código Civil de 16, na sua origem, além de chamar de pátrio poder, dizia que pertencia ao homem. Pertencia ao homem. Já Uhum. o poder familiar, não. Veio mais com essa ideia de família, com essa ideia de isonomia. E o conceito, de uma maneira geral, eu costumo dizer assim, é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais em relação aos seus filhos. É importante a gente falar que são direitos e deveres. A gente sempre tende a chamar de direitos apenas. A gente só quer os direitos. A gente esquece que da onde vem direito também vem dever. Então, o poder familiar é isso. É aquele conjunto de direitos e deveres que terão os pais com os seus filhos durante um lapso temporal. E essa responsabilidade, que eu estou entendendo que é isso, né? Essa responsabilidade envolve muitas coisas com os nossos filhos, né? Ou seja, na outra live você falou da questão da educação. Quem manda são os pais, né? O Estado tem seus limites na relação da família. Mas o Estado também faz com que os pais tenham a obrigação de pôr os filhos, por exemplo, na escola. Se não fosse, não colocasse, deixar a criança sem os devidos cuidados, como que o Estado e as nossas leis tentam coibir esse tipo de comportamento? Isso é tão delicado. Nós temos, por exemplo, alguns países, como os Estados Unidos, que aceita o ensino domiciliar. Eu sou uma pessoa que nem sou tão contra isso. Agora, o direito brasileiro veda. Ainda diz assim, alguns doutrinadores dizem que essa questão do ensino, ela está muito vinculada que a criança precisa ter convívio com outras crianças. Eu não sou contra, eu acho assim, cada um sabe do que acha melhor para os seus filhos. E existem, eu acho que se o direito brasileiro resolvesse aceitar, teríamos que ter regras. Por exemplo, uma prova anual para que possa acompanhar se essa criança está tendo esse ensino ou não em casa. Porque há pais que preferem contratar os professores, eles acham que o filho estará melhor assistido. Só que o direito brasileiro veda, está na Constituição Federal, que toda criança tem que estar matriculada na escola. Então, assim, o direito brasileiro não permite isso de jeito nenhum. E já há casos ali de alguns pais que responderam, inclusive judicialmente,
podendo responder sobre a perda do poder familiar por não matricular o filho na escola. Tão drástico é o Brasil em relação a isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado tem o poder de decidir isso, se pode ou não. E aí cada estado entabula as regras. Um belo dia eu li um doutrinador, que ele fez uma colocação que eu achei muito interessante. Ele disse assim, bom, se o pai acha que a criança merece isso, o pai deveria ter esse poder familiar. Por quê? Porque a maneira dele escolher ali não é como ele deseja. Claro que o direito brasileiro teria que colocar umas regras. E no livro dele, ele diz assim, as crianças podem socializar de outras formas. Quem mora em condomínio pode socializar com as crianças do condomínio, pode fazer uma natação, um esporte. Tem algumas outras formas. Então, assim, eu não sou contra, mas o direito brasileiro então não pode. Então, como que os pais, até que período da vida, né, da criança e do adolescente, os pais têm o dever com esse poder familiar? Qual é a idade que se estabelece no Código Civil? Bom, o direito brasileiro fica ali com aquela questão da idade vinculada a 18 anos, mas nós temos algumas exceções que podem extinguir o poder familiar antes. Só antes de te responder, mandar um beijo para a Nath. Beijo, Nath. Obrigada pelo recadinho. Bom, a extinção do poder familiar, como regra, quando essa criança atinge 18 anos. Mas a gente tem que entender também, que algumas pessoas, ao atingirem 18 anos, não terão a sua plena capacidade. E pode ser antecipado. Quais são os casos que antecipa? Quais são os casos que... Emancipação extingue o poder familiar. E existem os casos também de perda do poder familiar. Vou dar um exemplo, porque são muitos, não dá para te dizer aqui taxativamente. São muitos. Mas existem alguns casos de perda de poder familiar, alguns pais que maltratam crianças, aquelas situações recorrentes, porque o poder familiar ele pode ser suspenso. Reiteradas suspensões viram uma extinção. É interessante isso, porque o artigo, eu até destaquei esse artigo, você falou da suspensão, você pode perder. Se você maltrata o seu filho constantemente, se você, né, não cumpre com os deveres de cuidado, de higiene pessoal com a criança, uma série de coisas, você corre sim o risco de perder o poder familiar, caso haja essa denúncia ao Ministério Público, né, pelo que eu compreendi na leitura. Mas o artigo 1637 do Código Civil, ele é bem interessante, por quê? Porque ele coloca também a possibilidade dessa suspensão. Né? E aí, assim, quais são os dois requisitos aqui colocados, né? Nesse caso, né, de que quando o pai é condenado ou a mãe é condenado, né, já com sentença acima de 2 anos, né, de reclusão, aí fica realmente suspenso, não perde, mas fica suspenso enquanto estiver preso, né? E o juiz, né, a pedido do Ministério Público, ele pode decretar isso também de acordo com toda essa situação que eu falei ainda há pouco, né, de você ter maus tratos, de você ter abandono da criança. Como é que a gente pode ajudar também, Paloma, as pessoas a perceberem isso para ajudar umas às outras, né? Às vezes você tem vizinho, você tem... Na escola mesmo, como professora, você observa determinados cuidados que deixam de ser feitos com a criança, né? Por exemplo, minha tia, que é professora de criança, ela dizia que as crianças chegavam com cheiro de xixi na escola, né? Então, assim, tem tantas coisas que os professores veem e outras pessoas. Como fazer para essas pessoas absorverem as informações e poder se ajudar, né? Ajudar a criança. Bom, foram muitas colocações. Deixa eu tentar organizar um pouquinho. Eu falei demais hoje. Não, é que você falou, aí se eu não te responder alguma coisa, você retoma, não tem problema. Tá, vamos lá. Falando da suspensão primeiro. A suspensão do poder familiar, o próprio nome já diz, suspender é paralisar por um determinado tempo. Esse tempo vai ser decidido pelo juiz. Em alguns casos pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, tudo muito relativo. Achei interessante o que você falou sobre questões de higiene. Olha, eu trabalhei no NPJ de uma faculdade que fica na Ceilândia por quase 5 anos
E eu me deparei com muita situação desse tipo, de criança que não tem o costume de tomar banho todos os dias, de criança que não tem o mínimo de higiene. Eu sei que existe uma fase, e eu tô falando que eu sei que eu sou mãe, minha filha tem 11 anos, existe uma fase onde é mais difícil a criança querer essa higiene, mas entre ela querer e o pai obrigar, uma distância imensa. Qual a criança que nunca falou, mamãe, eu tenho mesmo que tomar banho hoje? Eu já respondo assim, eu nem vou responder. Então, assim, isso que você falou, eu achei muito interessante. Por quê? Porque realmente a higiene é algo tão primordial. E, assim, às vezes as pessoas falam, ser mãe é tão difícil, assim como ser pai também. O poder familiar é da mãe e do pai. Então, você me falou um pouquinho, assim, da suspensão, da extinção. Qualquer um dos dois é ato judicial. Tem que ser judicialmente, até porque aqui é grave, né? A gente está tirando o poder de ser representante legal de um pai ou de uma mãe, e pior, no meu ponto de vista, do pai e da mãe. E eu até falo, aqui é tão grave que os crimes, por exemplo, cometidos contra os filhos, o fato desse parentesco é agravante, piora um pouquinho. Até porque a gente para pensar quem é que vai fazer isso contra os filhos. E a suspensão e a extinção do poder familiar não deixa de ser um crime, até porque os motivos. O poder familiar, por exemplo, ele pode ser extinto. Morte do pai ou do filho. Morreu, não há como ter aquela continuidade. Emancipação, que foi aquele outro exemplo que eu te falei. Adoção e decisão judicial. Essa decisão judicial é o que a gente tem que comentar mais um pouquinho, porque essa decisão judicial vem castigar o filho imoderadamente. Existem castigos, igual, por exemplo, muito se fala da lei da palmada. Eu acho que falta um pouco das pessoas de leitura. A lei da palmada, ela não veda uma palmada em si, ela veda aquele castigo excessivo. Qual a necessidade que tem de você pegar um pau de bambu e bater numa criança? Não foge a razoabilidade. Agora, o pai que disser que também no ímpeto até daquela resposta abusada do filho, não deu ali um corretivo, mas algo moderado. Eu não consigo achar que um tapa, embora eu prefira os castigos, eu sou mais adepta a deixar a criança de castigo do que a violência física em si. Eu acho que funciona mais. Agora, você castigar imoderadamente, extinção, deixar o filho em abandono. E isso é uma das coisas mais comuns. E eu falo que as pessoas precisam ter cuidado, porque você deixar a criança é fogão, é isso, é aquilo. Quando a minha filha era menor, eu tinha medo de tomar banho, eu levava ela para o banheiro comigo, com medo do que ela ia fazer naqueles minutos. Então, abandonar o filho, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Isso daria uma polêmica, porque o que é moral, Eli? O que é a moral e os bons costumes, né? O que é isso? Debate, porque é subjetivo. O que é moral? Às vezes, para você, Eli, a sua moral está vinculada à educação que você teve dos seus pais, que você levou para sua filha, que você pactuou com seu marido, aquilo que você viveu ali. A sua religião também tem a ver com moral. Então, isso é muito subjetivo. Cada um tem o seu conceito de moral e bons costumes, mas existem alguns atos que são públicos e notórios que ferem a moral e aos bons costumes. Criança, ela se mira em alguém, né? Criança precisa desse exemplo. Temos também... Só para tirar essa dúvida aqui. A mãe é uma garota de programa, uma pessoa que faz programa. Como é que essa criança pode ser considerada exposta, né? Como que a lei, a justiça, o conselho tutelar, caso tenha denúncia, deve agir? Isso é tão subjetivo porque teria que analisar o ônus probatório, né? Porque, por exemplo, no nosso Código Civil, que fala das possibilidades de perda do poder familiar, o único inciso que a gente vai poder enquadrar é esse, na moral e nos bons costumes. Então, vai depender muito da interpretação do juiz e, por óbvio, da participação do Ministério Público nesse caso específico. O Ministério Público vai acabar fazendo ali
essa modulação, vamos assim dizer. Vai caber ao Ministério Público, então, é isso? A decisão final de... Porque o Ministério Público, como tem incapaz, o Ministério Público vai ser ouvido. O juiz não está vinculado ao Ministério Público. Mas óbvio que a decisão, o parecer do Ministério Público, vamos assim dizer, vai ter uma forte influência na decisão do juiz. Quem vai decidir se é caso de suspensão ou não é o juiz. O código não fala se a mãe estiver envolvida com prostituição, mas entendo eu que se enquadra nisso, nos bons costumes. Você tem que dar o exemplo. Quantas vezes... Eu me lembro uma vez na escola da Giovana que eu fui buscar a minha filha na escola, aquilo me marcou tanto. E a professora dela estava na porta. Ela falou assim, você me desculpe a curiosidade, mas eu gostaria muito de saber quantas profissões você tem. Aí eu olhei para ela, por quê? Porque a Giovana disse assim, eu quero ser igual a minha mãe, mas com menos trabalho. Por que não? Porque eu quero ser advogada, eu quero ser professora. Ela também coordena uma pós-graduação. Ela também, às vezes, ela tem os clientes dela. Então, assim, olha como a criança repete o que ela vê. Observa, né? Nossa! E às vezes não fala pra gente, na casa da gente, mas fora de casa, fala, né? Imagina assim, como que as pessoas às vezes interpretam, né? A mãe rala, às vezes, para pôr a comida dentro de casa, dar ela melhor, mas às vezes na visão do outro é um exagero, não precisa tudo isso, não tem que dar tempo para a criança. Quer dizer, é um negócio que não é fácil, né? Ainda mais numa sociedade desigual como a nossa, né? Você buscar esse equilíbrio. Não é fácil, imagine para o Ministério Público decidir as situações que chegam até ele, né? Então é sempre muito complicado isso, desse exemplo que você deu, por exemplo, da prostituição. Óbvio, na minha opinião, fere a moral e os bons costumes de uma maneira geral. Acho tudo muito complicado. Quando eu me tornei mãe, eu mudei muito, porque eu passei a perceber o quanto as minhas atitudes viram exemplo. Então, acho que assim, isso toda mãe, todo pai tem que ter. Não é fácil, você sabe disso. Você também tem uma filha. Sim, também sou um mãe. Desafio diário. Então, complicado dizer. Vai depender muito do ônus probatório. Teve um caso que foi no Fantástico ali que me chamou muita atenção, de uma perda do poder familiar, e a mãe, numa entrevista, aquilo me emocionou. Ela dizendo assim, eu sou pobre, mas toda noite tinha o leitinho da minha filha. Isso não é motivo para tirar o poder familiar. Nossa, realmente. Não é, porque você ser uma pessoa de baixa renda não quer dizer que você vai perder o poder familiar. Não mesmo. É por outras questões, normalmente, que se toma uma atitude tão drástica como essa, né? Entendeu? Então, assim, muito complicado te dar uma resposta objetiva. Por quê? Porque a perda do poder familiar, ela vai ter um processo. E esse processo vai ter lá o contraditório, ampla defesa, vai depender do que o juiz vai interpretar analisando o processo. Assim, a gente vai lembrando um pouco do que a gente já viveu, né, quando a gente vai conversando. Sim. Quando eu estava no Acre, eu trabalhava na prefeitura de Rio Branco, e aí todo ano alaga, né? Tem as regiões da cidade que alagam, que o rio sobe, e não tem como, que as pessoas às vezes moram praticamente na beira do rio, né? E aí a gente, sempre o governo do estado e a prefeitura leva as pessoas para uma área, né? E protege ali, cria uma pequena cidade para dar condições das pessoas continuarem sua vida trabalhando e tal. E aí a gente se deparou, porque eu trabalhava na Secretaria da Mulher, né? Então, o nosso olhar lá dentro era para as crianças e as mulheres. E a gente viu um caso bem, bem difícil, que foi uma mãe que ela e as duas filhinhas. Simplesmente ela sumiu. Ela deixou as crianças e ela sumiu. E ela vendia picolé, né? E ninguém sabia. E uma criancinha cuidava da outra, tipo 2 e 4 anos, eu creio que elas tinham na época. E, de fato, assim, ela sumiu, apareceu 2 dias depois, lá tinha a presença do Ministério Público, né, e o Conselho Tutelar. Então, esse caso foi um caso levado para análise, e depois de algum tempo, né, a gente ficou curioso para ver como é que ia ficar o caso, ela acabou perdendo o poder familiar, não porque não tinha dinheiro para cuidar das filhas, mas porque ela era alcoólatra e extremamente já complicada, né, o comportamento dela. Então, assim, você fala disso, de que a pessoa perdeu porque estava, sei lá, com pouco recurso para cuidar de sua filha. Mas
né, assim, nesse caso, não foi porque ela vendeu para o colégio, foi porque justamente o alcoolismo chegou a um nível elevadíssimo, né? E o juiz tomou essa decisão. As crianças foram para adoção. É muito, muito cruel. É muito Muito difícil dolorido. falar, porque assim, a perda do poder familiar, ela gera isso, né? Mandar as crianças para um abrigo, para uma possibilidade de adoção sempre tão complicado. Agora tem muito por trás disso, não é? Esse caso do Fantástico, claro, deu uma mídia, porque coincidentemente essa criança foi adotada por uma família rica. Então, assim, por isso que veio esse comentário da mãe. É claro que a criança ela precisa de dinheiro para o mínimo. Mas não é isso Todo... que, quando a gente se torna mãe, a gente para pensar assim, às vezes o que a criança, o que a Giovana, por exemplo, me cobra muito, a maior cobrança dela desde sempre é tempo. Às vezes ela só para ela. Esse é o maior pedido dela. Olha só. É Isso é muito difícil mesmo, né? complicado. Paloma, você pode comentar um pouco também de como o Estatuto da Criança e Adolescente trouxe resguardou, vamos dizer assim, as nossas crianças no Brasil, qual a importância do Estatuto da Criança para essa questão do poder familiar? Só vou terminar de falar as hipóteses da extinção, aí eu já entro com essa. Então, Terminando de falar das hipóteses, além das faltas, entregar o filho de maneira irregular para adoção, isso acontece muito, infelizmente, principalmente nas regiões pobres, vamos assim dizer. As mães têm o filho e elas dão aquele filho de maneira irregular no interior, não só nas regiões pobres, vamos assim dizer. E também crimes praticados contra o poder familiar, casos de estupro, casos de violência, tudo isso. O ECA, eu costumo dizer, ele já emendando na resposta da pergunta que você me fez, que é uma das leis mais bonitas que nós temos. Pena que ele não é fielmente cumprido. O ECA, ele traz uma proteção, aliás, esse é o princípio dele, né? Proteção integral ao menor e ao adolescente. Então, assim, embora o poder familiar, a sua regulação esteja no Código Civil, o ECA dá total proteção para a criança e para o adolescente, tentando resguardar o seu interesse da melhor forma possível. Eu só gostaria de avisar que todo mundo que tiver vontade de fazer uma pergunta, mandar alguma observação, fique à vontade, a gente está aqui para interagir com vocês também. Mais cedo, uma pessoa mandou pergunta pelo WhatsApp, tal, disse que não queria manifestar, mas aí é com relação à adoção, então fique tranquila, viu, Juvina, que eu vou. Ela disse que não é complicado porque ela pega o trem do Rio de Janeiro para a cidade dela, e aí ela fica difícil ela digitar, então ela disse que é cheio, né, o trem. Então, eu anotei essa pergunta, vou fazer, depois você assiste a live, tá bom? Que vai ficar gravada também no IGTV, no meu aqui do Instagram, e depois eu passo para o canal no YouTube da Eli Pontes, tá bom? Então, gente, continuando, a gente recebeu umas perguntas, assim, com relação ao poder familiar, quando diz assim, vem cá, tudo bem, as crianças hoje com 14 anos já sabem o que querem, né? Então, assim, por que existe essa dificuldade em diminuir, né, a idade das crianças para elas serem mais responsáveis? E aí, isso é uma polêmica, né? Compreender que, apesar do mundo que a gente está vivendo, ter muito mais acesso à informação, as crianças são muito mais ágeis do que já foram antigamente, mas isso não quer dizer que a criança esteja preparada para assumir a sua vida, né, Paloma? Por isso que o ECA é tão forte nisso. Eu acho tão complicado quando a gente chega em idade, porque, por exemplo, se a gente baixar a idade das crianças para essa responsabilidade, será que não vão treinar elas mais cedo para algumas coisas que elas não estão preparadas, mas porque elas ainda não têm idade para responder pelos atos, por exemplo? Então, eu acho tão complicado se a gente colocar 15 crianças da mesma idade, elas têm a mesma maturidade. Eu acho isso tão pessoal. Para alguns pontos, eu acho a minha filha tão evoluída, para outros, eu acho ela tão infantil. E acredito que seja assim com outras crianças também. Então, acho muito complicado isso quando a gente fala de idade, porque
Muito se critica a idade, mas se você parar para pensar e se você observar o contexto, houve uma mudança. Até nem tanto tempo atrás assim, o Brasil considerava a maioridade com 21. Hoje estamos com 18, então já houve uma mudança. Será que, se todo mundo que está aqui, que tem mais de 18, será que olhar para trás, você com 18 anos, você já tinha total maturidade de todos os seus atos? Será que hoje, você olhando a sua vida para trás, você não... Eu, com 18 anos, já estava no 4º semestre da faculdade de Direito. Então, Olha assim, só. não sei se eu tinha tanta maturidade assim. Acho complicado a gente falar disso de idade. E o que o ECA tenta o tempo todo é isso. O ECA considera até 12 anos não completos, criança. De 12 a 18 anos não completos, adolescente. E é assim que o ECA tenta fazer esse limite assim, de idade, vamos dizer. Se é que é possível fazer, porque às vezes algumas crianças têm um amadurecimento mais cedo, outras não. Então, é assim, ou seja, é o bom senso, né? Nesse processo de amadurecimento e evolução nossa, né? Como ser humano. Bruna colocou um comentário que eu gosto, ela falou assim, tema complexo. Muito, Bruna, muito. Os Estados Unidos, de novo, vou citá-los como exemplo, ele lá é por estado. Tem estado que determina exame na criança para saber se ela tinha consciência ou não do ato praticado, para decidir se ela poderia responder ou não. Então, tem estado que uma criança com 12 anos vai responder. E tem estado que uma criança com 12 anos não vai responder. Paloma, acho muito complexo você entabular uma idade, porque você está querendo dizer que todas as pessoas terão o mesmo pensamento com aquela idade, o que não é verdade. Não mesmo. Paloma, o Código Civil, se eu não estou enganada, você, por favor, pode falar para a gente um pouco sobre o que ele chama de representar e assistir os pais, né? Porque até os 16 anos é representá-los, ou seja, civilmente. É incapaz. Absolutamente incapaz. Isso teve uma mudança até de 2015 ali, pela lei do portador de necessidades especiais. Quem tem até 16 anos não completos, ou seja, você ainda não fez 16, você tem até 15 anos, 11 meses e 29 dias. Então, você precisa ser representado. A pessoa atua em seu nome. Ela atua em seu nome. Porque você não tem idade para isso. A partir do momento que você completar 16 anos, você é relativamente incapaz. Então, você é assistido. Há uma imensa diferença, porque na assistência, ambos assinam. É uma ratificação dos atos. Entendeu? É um complemento. É isso que o nosso código diz. Olá, Tarley, bem-vindo. Então, eu assim, já observo que já é uma certa flexibilização com relação à idade, né? De que tantas pessoas também reclamam, né? Então, assim, de certa forma, você já saiu de 21 anos para 18, em determinadas circunstâncias, de 18 para 16, né? Então, assim, eu acho que parece ser uma flexibilização. O que você pensa a respeito? Eu sou contra essa flexibilização dessa forma que foi feito. Vou te dizer por quê. Para mim, o Código Civil acabou prejudicando em alguns direitos quando colocou a pessoa com 16 anos precisando somente ser assistida, porque há pessoas ali que, infelizmente, podem completar 50 anos e que não poderão responder pelos próprios atos. A diferença disso está no que é nulo e... Nossa internet de todo dia hoje, mas é só ter paciência que a gente consegue. O professor Assafim, seu colega, gostaria de adotar uma criança. O fato de ser solteiro traz alguma barreira? O fato de ser casado facilita os trâmites da adoção? A gente vai já falar sobre isso, viu, professor? E para a gente começar a discussão sobre a adoção. Paloma, tem mais alguma coisa que você queria considerar em relação à questão do poder familiar? Não, podemos passar para a adoção. Né? Então, vamos lá. A gente, no Brasil, durante muito tempo, viveu uma situação que você ainda há pouco relatou, que é a história da adoção à brasileira. Eu não quero esse filho, vou ter, mas eu não quero, então eu vou dar. E dava para a pessoa e tchau, né? Assim, não tinha nenhuma documentação, não era feito nada
nada de forma legal. Mas a gente hoje tem uma lei, a lei da adoção, né? A gente tem o ECA, a gente tem, com relação à adoção, também o Código Civil, né? Como é que você observa e quais são as considerações que você faz com relação à adoção no nosso país? Bom, isso aí que você falou continua tendo ali no interior, então é muito comum. Tudo Aham. dá-se um jeitinho. Infelizmente, a lei no interior é mais fácil de ser descumprida. Uhum. Hoje, a adoção, eu acho assim, colocam-se muitas regras, muitas barreiras e dificultam demais a adoção. Quem vê, eu até brinco quando eu dou aula de direito de família, porque a adoção, na verdade, é uma matéria de ECA. Mas para maiores, para você adotar quem tem mais de 18 anos, Código Civil. Então, eu acabo tendo que falar um pouquinho. Eu digo assim, quando eu vejo a dificuldade que é adotar no Brasil, eu penso assim, que bom, não temos crianças para serem adotadas, né? Porque não deve ter uma filha imensa, já que é tão facilitado assim. Adorei o comentário do Bruno. Peguei para É o criar. famoso. É exatamente assim. É exatamente o que o Bruno acabou de colocar. A adoção brasileira ela é mais comum, Eli, da Uhum. paternidade. Por quê? Porque a mãe, para você registrar, você tem o documento do hospital. O Sim. pai, não. Então, assim, é muito comum. E eu vejo hoje, na prática, o que as pessoas têm feito. Muitos casos assim, você não faz ideia. O cara vai lá e registra, Uhum. depois entra na justiça para mudar o nome da mãe. Isso é muito comum. Nossa. Pessoas casadas que querem adotar, aí acompanham a mulher inteira na gravidez. Aí o marido da mulher vai lá e adota como se filho dele fosse. Um tempo Uhum. depois, ela entra na justiça para conseguir fazer a alteração do nome. Nossa. É Difícil uma isso. adoção brasileira. Nossa, acontece demais. Demais. Eu sou procurada muito para falar sobre isso. Como é que nós vamos iniciar um processo para adoção? Quais são as etapas para quem quer adotar? O professor, ainda há pouco, João falou da dificuldade que é. Mas o que é exigido pela lei? Qual é esse processo que tanto se reclama? Olha só, para adotar tem que ter pelo menos 18 anos. Não podem adotar ascendentes e os irmãos. Uhum, Aí a gente estaria falando, por exemplo, de uma guarda, que não é o nosso tema aqui. Para adoção conjunta, se ele estiver sendo adotado por um casal, aí é indispensável que sejam casados civilmente ou que mantenham uma união estável comprovada, com uma certa estabilidade. Entre quem está sendo adotado e quem vai adotar, tem que ter uhum, uma diferença aí de pelo menos 16 anos. Por exemplo, se você vai adotar e você acabou de fazer 18, você só pode adotar que tem alguém que tem até 2 anos. Nossa, isso eu não sabia, olha só. Sim, tem essa diferença. E também tem alguns outros detalhes. Os divorciados judicialmente podem adotar. O que acontece? Às vezes, o estágio de convivência foi feito na constância do casamento e depois o casamento acabou. Então, essa adoção pode ser mantida. Isso eu acho justo. Porque se você está Uhum, grávida, você pode se separar. Por que você não pode se separar já pode. vendo num processo? A gente não sabe os motivos. O que eu acho ali que acontece e que faz com que isso demore são os requisitos burocráticos, a fila, a análise que é feita. Assim, é todo um processo muito demorado. E outro problema que entra na adoção é uma coisa chamada preconceito. As pessoas querem adotar quem tem até 2 anos no máximo, branquinho, loirinho, com todas as vacinas em dias, tudo a coisa mais bonitinha. Infelizmente, é essa realidade que nós temos hoje. As crianças mais velhas, normalmente ninguém quer. Ninguém quer alguém com 8, 9, 10 anos. Nesse cadastro, porque é feito um cadastro, né? Você manifesta a vontade, Ministério Público, né? Você passa por um grupo de especialistas para fazer, não é um curso, mas participa talvez, né, pelo que eu li e ouvi de vídeos de pessoas também, participa de algumas palestras onde vai se construindo na cabeça da pessoa o que realmente significa ser, né, pai e mãe, e que quando você adota, assim, foi muito forte isso, Paloma, quando eu li. Muita gente acha que adotar a criança é pegar um brinquedo
brincar, e se o brinquedo se quebrar ou for chato, feio, você vai e devolve. Então, nessa leitura que eu fiz, dizia justamente isso. Era um funcionário da Justiça que escreveu sobre o assunto. Ele disse que cansou de ver pais, depois de alguns anos ou até meses, vir devolver a criança. Então, assim, o cadastro, você faz o cadastro, você passa por todo o processo e consegue a criança. E aí depois quer devolver porque cansou de brincar, ou então realmente a criança é muito difícil criar, esse negócio de educar não é comigo, não. Quer dizer, imagina a dificuldade que é para você conseguir, né, uma adoção. E quando consegue, algumas pessoas ainda ter esse tipo de maturidade, acho que acaba levando alguns juízes e algumas, talvez, comarcas, assim, terem realmente pensado em 2 vezes, né, na questão de adoção de crianças. O que eu posso te dizer sobre isso é assim, a adoção é um ato irrevogável. Ela é um ato irrevogável, não se revoga uma adoção. Mas, infelizmente, as pessoas passam por todo o processo. O que eu acho pior é como fica a criança, né? Devolvida. Porque na cabeça dela, ele certamente é uma rejeição dupla. Rejeição dupla por quê? Porque se ela está ali para ser adotada, já houve a perda do poder familiar. Então, ela já perdeu a família natural. Ela está ali na família substituta. E agora ela foi para a família substituta e agora está sendo abandonada? Concordo, Bruna, concordo. Outro dia eu estava lendo uns dados sobre isso, mas eu acho essa sanção tão branda. Uma procuradora foi condenada a pagar 20 mil reais de danos morais. 20 mil reais é muito pouco para quando a gente vai parar para pensar no dano dessa criança. É uma marca que não vai sair. Eu já tive a oportunidade de ir em abrigos, já fiz alguns trabalhos voluntários com essas crianças. E as histórias que a gente escuta das crianças que estão lá são sempre muito fortes. São crianças que sofreram violências sexuais. Concordo muito com o que a Bianca acabou de colocar, os impactos psicológicos. Nossa, não passa, Bianca. Não passa. Porque a criança, ela leva aquilo para a vida. Para a vida. Marca. A questão, cadê a pergunta da minha nova telespectadora? Ela é a Juvina, né? Ela disse assim, por que não temos campanhas para adoção, já que temos tantas crianças que precisam de adoção, né? Você lembra de alguma campanha, de alguma coisa que foi feita em relação à adoção? Como que o Estado... Mas não tem grandes divulgações. Existia alguma campanha, até aqui do DF, que dizia em busca de um lar. O grande problema não há divulgação. Por quê? Porque ali, para você fazer uma campanha em televisão, é pago. Existe todo um custo por trás disso. Então, assim, deixa-se para fazer naquilo que considera-se mais interessante, bem entre aspas, tá? Então, assim, não é que não tenha, mas não há uma forte divulgação em cima disso. Eu acho que às vezes tanto se fala, existem mulheres e homens também, pessoas, vamos assim dizer, com tanta dificuldade de engravidar e ficam nos meios artificiais ou biológicos, vamos assim dizer, nas fecundações que gasta-se ali 30, 40 mil reais para tentar uma gravidez. Por que não tentar uma adoção? Que é um ato tão bonito, para mim é uma prova de amor muito grande. Eu sempre falei que eu queria muito ser mãe, eu queria muito ter uma filha. Se eu não conseguisse, se eu não tivesse, eu adotaria, porque era um sonho, um desejo muito grande. E acho sim, nem vou dizer campanha, porque campanha tem. Eu diria para a sua telespectadora que deveria ter uma maior divulgação. E assim como divulgar a adoção é essencial, divulgar a responsabilidade que vem com ela. Ela também ponderou, ela disse, por que que as igrejas também não podem fazer essa divulgação, né? Aí ela também pondera isso, e gostaria de saber sua opinião com relação à participação das igrejas nesse processo de adoção. Eu já acho polêmico, porque a Constituição Federal diz que o Brasil é um país laico. Então, eu já entraria numa polêmica. Porque, por exemplo, vamos imaginar que a igreja evangélica faça. Aí vai vir crítica dos católicos. Se o católico faz, vai vir crítica do evangélico.
Se o espírita faz, nossa, agora não pode mais. Então, assim, eu acho muito complicado quando se tem um país oficialmente laico. O Brasil não tem religião oficial. Então, como você colocar uma determinada igreja para fazer campanha quando o país como todo não permite isso? Então, assim, aí eu já acho que a gente entraria num debate muito complicado. Porque as igrejas, quando elas começam a falar, ele automaticamente já se vincula ao nome de Deus por trás disso. Então, poderia virar ato até assim, a religião adversa, vamos assim dizer, bem entre aspas, porque eu acho que não deveria existir religião adversa, estaria ali meio que debatendo isso. Olha o quão complexo isso seria. Então, da igreja, eu já teria as minhas observações quanto a isso. Você falou no início da importância que foi o Estado, né, ter tomado essa postura de organizar o que antes não era organizado, vamos dizer assim, essa questão da adoção à brasileira. Hoje a gente já tem uma coisa mais clara, uma lei, né, uma estrutura legal para coordenar isso, né? Como que você observa esses anos da legislação, a melhoria, né, no atendimento à criança, né? Porque a adoção parece que a gente vai atender aos pais, aqueles que querem ser pai e mãe. Mas, assim, qual o olhar que você tem em relação às crianças, já que elas precisam ser ouvidas também quando de uma adoção? Né? Há esse momento de estabelecer vínculo, né, nesse processo de adoção. Eu só quero fazer uma observação. A Stephanie fez um comentário aí que eu achei muito bacana. Stephanie colocando do Cruzeiro, né? O time Cruzeiro fez uma campanha ano passado para adoção, muito bacana. Eu vi, acompanhei essa campanha e achei bacana. Acho que o futebol traz muitas pessoas. Então, assim, aí eu já acho bacana. O Cruzeiro faz, o Atlético faz, o Vasco, Botafogo, Stephanie, dentre outros. E isso eu acho legal. Te perguntando, sendo mais objetiva para te responder, Eli, a nossa lei, eu acho que ela é pouco avançada. Ainda tem muito a avançar. Mas a lei vem muito dos costumes. O costume vem primeiro. Então, a lei vai tentando evoluir junto com o costume. A criança ser ouvida é um ato tão complexo, porque eu que já ouvi uma criança, que já tive em audiência com criança, nossa, ali eu costumo dizer que eu sou uma péssima advogada nessa hora, porque você fazer inquirições a uma criança, perguntas a uma criança, e até que momento aquela criança pode responder? Até que momento ela está preparada para responder? Ela está ali presa em uma situação péssima. Aí oferecem para ela um lar que aparentemente é melhor. O que a lei diz é que as crianças a partir de 12 anos elas serão ouvidas, sempre na presença do Ministério Público, especialistas, mas acho que ouvir criança é um ato sempre muito complicado. Me é sempre muito doloroso qualquer audiência que tenha oitiva de criança. É um dia que eu particularmente já vou... Costumo dizer que eu vou em oração no caminho, pedindo que Deus ilumine as palavras que eu vá usar. Porque eu vou fazer perguntas que o juiz vai transmitir. Então, assim, eu peço que eu seja acometida de delicadeza, de cuidado, de carinho, de como lidar com essa situação, vamos dizer assim. Parece que o processo de adoção é um processo muito delicado, né? Assim, você tem um momento de aproximação, né? Quando você tem o seu cadastro aceito, aprovado, e você se identifica com uma criança, uma ou mais de uma, porque você pode adotar também, né, um grupo de irmãos, um grupo de irmãos, mas não é fácil você estabelecer esse vínculo também. Quem é psicólogo ou assistente social, que talvez esteja nessa equipe aí do Poder Judiciário, né, e junto com o Ministério Público, assim, deve passar bem uma dificuldade para poder chegar a um relatório, um diagnóstico, dizendo, não, juiz, o senhor pode autorizar que essa família aí realmente adote a criança ou essas crianças. Deve ser bem, bem difícil também para os profissionais, né, Paloma? Com certeza. Uma vez eu li num livro que dizia o seguinte, qualquer um que vá atuar nessa área de família deve ter uma sensibilidade apurada, porque é sempre muito complexo.
Uhum. Nossa. A Bianca diz muitas vezes as crianças nem sabem direito o que está acontecendo, ou a proporção daquilo tudo, né, professora? Bianca Realmente. tem toda a razão, saber a proporção. Gostei muito dessa palavra, Bianca, a proporção. As crianças É, não sabem e os psicólogos explicam isso muito melhor do que eu. Muitas vezes as crianças vão relembrando as memórias tempos depois do que já ocorreu. nossa. Então, o juiz, antes de dar a guarda definitiva, a guarda não, né? Antes de fazer a sentença, dar a sentença, né, pela adoção, tem essa guarda provisória. Mais ou menos, quanto tempo leva essa guarda provisória, Paola? Isso é tão relativizado porque a guarda provisória para a adoção ela vai levar em conta o tempo, a idade da criança, esse processo, tudo isso, né? O que eu posso te dizer é, se a adoção for feita por pessoas que estão indo embora do país, tem que ser de no mínimo 30 dias em território nacional. Porque o Brasil depois pode não conseguir trazer essa criança de volta. Então, esse prazo há restrito na lei. Agora, o que vai acontecendo na prática, ele é o seguinte, essa criança vai ficando um fim de semana, depois ela passa aí mais durante a semana, uma vez na semana. É um processo que vai ser feito aos poucos, até para a criança se adaptar Uhum. e aos pais que estão adotando também se adaptarem a isso. Bruna, nada fácil, um processo bem demorado e dificultado, vamos assim dizer. Uhum. Então, assim, há uma exigência bem maior com relação a pais que não são brasileiros, então, né? O processo Não, tem um olhar, cuidado. não? Não é a nacionalidade. Hum. Podem ser pais brasileiros, mas que moram no estrangeiro. Então, é considerado adoção internacional. Não é a nacionalidade. Porque eu posso ser brasileira, mas eu posso estar morando nos Estados Unidos. Então, eu venho para cá, adoto aqui e levo a criança para lá. Então, não é a nacionalidade dos pais, é o local onde os pais moram. Então, isso, o que a gente chama? Eu falo muito isso em sala. Cuidado, galera. Porque quando a gente diz adoção internacional, natural a gente pensar que a gente está falando de um italiano, de um americano, de um argentino. Não. A adoção internacional é a adoção feita por pessoas que residem fora do Brasil. Ainda que sejam brasileiros. Uhum. Porque você entende que para o Brasil mandar buscar alguém que está fora, ele depende de tratado, de ajuda internacional. Então, assim, saiu do Brasil, acabou a soberania brasileira, vamos assim dizer. Uhum. Uma vez que a criança saiu, conseguiu sair, viajar, pronto, o Brasil perde todo o controle jurídico, né, nesse processo. Bem, gente, tem mais alguma, deixa eu ver, a Vilma entrou, quem mais? Acho que não tem mais uma pergunta não, né? Não. Acho que não. O que eu vi aqui também fui respondendo. Uhum, eu acho que a gente conseguiu responder todos, né? Gente, já tá dando 1 hora de live, viu? Era para ser só 45 minutos. Não, não tem problema não. Mas, gente, obrigada pela participação de vocês. Acho que não é um tema fácil, né, de a gente conversar, não é um tema tão tranquilo assim, mas eu creio que a gente tenha conseguido passar para vocês o que é necessário, né, para que as pessoas que têm o desejo de adotar uma criança, que gostaria de se tornar mãe pela adoção, né, ou pai pela adoção, tenham essa base de informação que a gente passou aqui. Eu gostaria que a Paloma, assim, para fechar a nossa live, falasse um pouco da experiência dela, contando, de repente, um caso que, de fato, foi marcante para ela com relação à adoção de crianças. Se tiver algum caso com um grupo de crianças, seria bem interessante compartilhar com a gente, porque a gente só imagina que é adotar um filho, mas às vezes tem pessoas que adotam 3 filhos, 4 filhos, e esses 4 são irmãos. Eu já acompanhei casos que a família resolveu adotar 2, era um só. Aí a criança, bem legal, uma criança de 4 anos falou para a família, eu não quero ir, porque eu prefiro ficar aqui com o meu irmão. Se for para deixar o meu irmão, eu não quero ir. E aí a família resolveu adotar os 2.
É o que eu falo, adoção eu acho que é um ato de amor, porque é mais do que você escolher ser pai e mãe. É você passar por cima desse preconceito biológico que tanta gente tem, que a gente diz, é nosso isso, sangue do meu sangue. É um termo tão usado. Então, assim, ao longo da minha carreira profissional, acompanhei alguns casos de adoção, alguns bem-sucedidos, outros nem tanto, porque o que você falou é verdade. Talvez as pessoas precisam refletir mais se é isso mesmo que elas querem ou não. Então, já acompanhei, já vi casos de irmão. Teve um caso de uma criança que eu conversei com ela, que eu nunca vou me esquecer dela me contando. Não, tia, aí minha mãe pegava a minha cabeça e batia assim no asfalto quando ela estava muito bêbada. E assim, horrível escutar esse relato. Então, já participei de alguns, por isso que eu te disse que eu não gosto muito do Oitiva de Criança, mexe profundamente comigo, porque eu gosto muito de brincar, gosto muito de fazer besteira, mas quando envolve criança, me dói, vamos assim dizer. Então, na minha carreira profissional, já acompanhei. Queria agradecer a todo mundo que participou com a gente, dizer obrigado, espero que eu tenha respondido todas as perguntas. Paloma, eu fico muito feliz em poder conversar sobre esse assunto com você, que eu sei da sua seriedade, né, com relação a tratar desse assunto, a sua sensibilidade, e isso ajuda muito também para levar as pessoas a refletirem, né? Tem muita gente jovem aí que às vezes não vai querer ser mãe, parir, né, vamos dizer assim, mas vai adotar, né? E refletir muito antes de tomar essa decisão, né? E fazer com que as leis sejam de fato observadas. Elas são difíceis, são duras, muitas vezes, mas a gente precisa fazer o que é certo, né, diante da lei. E assim, todas as frases que eu vi desse período, a que mais me chamou a atenção para a gente fechar a live é: a adoção não é test drive, né? Você não pode devolver uma criança como se ela, né, não prestasse, tivesse vida com defeito. Não, é um ser humano, né? É um ser humano. Então, na adoção, não se aceita um test drive, né, gente? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, pela participação. Muita gente aí também, né, assim, manifestou, né, a sua concordância com o tema, as suas considerações. Isso é importante, porque eu sei que vai chegar a mais pessoas essas informações, né? Com Isso certeza. É muito bom para a gente aqui, que de um jeito ou de outro tenta, né, ajudar as pessoas com um pouco que a gente sabe. Verdade. Obrigada, Paloma. A gente ainda tem mais uma live com a Paloma, né? Mais uma. E a gente vai se encontrar, acho que deve ser na próxima sexta, né? A gente pode marcar aqui com a galera? Pode deixar nesse mesmo horário. Vamos marcar. Eu juro que eu vou fazer de tudo para os 45, mas hoje eu não consegui. Não tem problema não, tá tranquilo. Tá bom, obrigada, então, gente. Paloma. Um beijo. Tchau. Nada, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.